Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Deus seja louvado por mais este dia. Hoje é domingo, dia do Senhor. Deus seja louvado. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Assim como prometido, eu falei que eu ia pregar sobre a multiplicação dos pães, E eu vou estar pregando sobre essa parábola hoje, Primeiramente eu vou pegar em Marcos 6 e depois eu vou pregar em João 6, que é a continuação, Eu escolhi Marcos 6 porque é mais completo a visão da multiplicação dos pães, e no livro de Marcos não tem continuação, logo após a multiplicação dos pães, Então, como eu disse, o nosso tema hoje é buscando a Deus de forma errada, Buscando a Deus com a intenção errada. Buscando a Deus com intenções que não sejam para ser um verdadeiro cristão. Amém? Eu vou começar a ler a multiplicação dos pães, é uma passagem forte, Deus seja louvado, glorificado pela tua palavra, que nos ensina, que nos liberta, que nos exorta, que nos dá discernimento, que nos dá direção, A primeira multiplicação dos pães, porque teve a segunda, Se vocês pegar Marcos aí, que vocês vão ver que Marcos tem duas multiplicações de pães. Eu vou usar a primeira, como eu disse, porque ela é mais completa, Os apóstolos reuniram-se a Jesus, lhe relataram tudo que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus disse: venham comigo para um deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um deserto. Muitos dos que se viram retirar-se, tendo-o reconhecido, correram a pé por toda a cidade e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Tendo compaixão deles, porque eles eram ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comer algo, Ele, porém, respondeu: dê-lhes algo para comer. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Amém? Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se sentar em grupos e na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça, partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem o povo.
e também dividiu os peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Glória a Deus, Deus seja louvado, né, meus irmãos? Nós vemos aqui primeiramente, né, sobre a multiplicação dos pães, né, que os discípulos, né, Jesus tinha mandado. A gente pega o contexto, né, Jesus tinha enviado os discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho. E através disso, uma multidão foi reunida e começou a seguir os discípulos, né, de 2 em 2. E chegou-se nessa quantidade de pessoas, né, vai falar que eram 5.000. 5.000, mas fala 5.000 homens, entre crianças e mulheres, deviam ter no total ali umas 15.000 pessoas, né? E os discípulos vão comentar com Jesus, né, que eles tinham ensinado, né, tinham feito tudo que Jesus tinha pedido, né, e havia muita gente indo e vindo e eles não tinham tempo para comer. E Jesus, né, vai chamar eles num canto para descansar, né? E os discípulos vão pedir para que Jesus despeça essa multidão, né? Mas a palavra de Deus vai falar que Jesus, tendo compaixão, né, deles, né? Jesus viu aquela multidão, aquela quantidade de gente, e Jesus sabia que eles não iriam encontrar alimento tão fácil, né? Então Jesus teve compaixão daquele povo, né? A palavra vai dizer, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastores. As pessoas estavam perdidas. E Jesus teve compaixão. Jesus sempre tem compaixão. Jesus sempre olha a necessidade do próximo, a nossa necessidade. Jesus sempre olha aquilo que nós necessitamos, né? E Jesus, com sua compaixão, né, daquele povo, ele vai fazer a multiplicação dos pães, né? E todo aquele pessoal ficou admirado com o que Jesus fez, né? Com a compaixão de Jesus. E Jesus é sempre assim. Ele tem compaixão de nós. Ele sempre olha as nossas necessidades. Ele sempre olha a nossa situação, né? Não tem uma situação que esteja acontecendo na sua vida que estejam nu aos olhos de Deus. Deus sabe todas essas coisas que acontecem na sua vida. Salmo 139, que vai falar da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, né? Deus sabe de tudo que você pensa, Deus sabe cada lugar que você está, né? E Deus sabendo como estava o coração daquelas pessoas, Jesus vai ali fazer um sinal para elas, vai mostrar para eles que ele realmente é o Filho de Deus. Ele então fala, ele então vai e faz a multiplicação dos pães, mostrando sinais
né, para mostrar que realmente ele era o Filho de Deus e que ele tinha compaixão, ele tinha amor, né, e para que ele veio, né? Mas a multidão não tinha entendido aquilo. A multidão estava indo atrás de Jesus por causa de milagres, por causa de tudo aquilo que ele podia fazer. E por isso que eu separei João capítulo 6 para mostrar para vocês, né, o alerta de Jesus, né? Então aqui nós vemos um Jesus misericordioso, um Jesus cheio de compaixão, um Jesus que sempre olha para as nossas necessidades, um Jesus que sempre vai saber tudo aquilo que nós necessitamos, vai saber tudo aquilo que nós precisamos, mesmo sem a gente falar, mesmo sem a gente pedir, né? Mas ele também sabe a intenção do nosso coração, né? Porque a palavra de Deus fala que ele sonda os corações e da sinceridade se agrada, né? Então nós vamos ler João capítulo 6, que vai falar que... Eu estou colocando um cartão aqui para marcar, gente, porque a minha Bíblia às vezes não para aberta, não. Né? Vamos para João, livro de João, capítulo 6, versículo 25. Jesus, o pão da vida, né? Jesus, depois da multiplicação dos pães, ele foi atravessar, né, o mar para chegar até o outro lado, né? E a multidão foi atrás deles. Foi onde aconteceu ali a tempestade, né? E onde Jesus andou sobre as águas antes dele chegar do outro lado. E ele chegando do outro lado, né? Vai dizer assim, né? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, né? Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus Pai nele colocou um selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer do pão dos céus. Declarou-lhe Jesus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca
terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que meu Pai der via mim, e quem vier a mim, jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade que enviou, que não perca nenhum daqueles que eles me deu, mas ressuscite no último dia. Eu vou ler até aqui, meus irmãos. Amém? Eu até passei um pouquinho do ponto, mas para vocês entenderem um pouco, né? Jesus vem, faz a multiplicação, faz o milagre, tem a compaixão daquelas pessoas, né? E Jesus, né, fez a multiplicação dos pães e mandou os discípulos atravessarem o mar e subiu para orar, né? Foi onde Jesus andou sobre as águas, né? Foi nessa travessia, né? Ali. E a multidão tinha ido atrás dos barcos, né? Eles não tinham visto Jesus entrar dentro do barco, porque Jesus tinha subido para orar. E essa multidão foi atrás dos discípulos, né? Se a gente pegar lá Jesus anda sobre as águas, né? Ou se a gente pegar um pouco mais atrás o contexto, a gente vai ver que muitos barcos o seguiam, ou seja, era aquela multidão. E eles ficaram surpresos, né? Porque Jesus, na hora que eles chegaram, Jesus já estava do outro lado, né? Aí a palavra de Deus vai falar: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhes: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. É aqui que entra o tema da minha pregação, buscando a Deus pela motivação errada. A multidão seguiu Jesus. Jesus ensinou a elas, porque a palavra anterior vai falar que Jesus ficou ali a tarde inteira pregando. Jesus ficou quase o dia todo pregando, a tarde inteira pregando e ensinando. E Jesus teve compaixão daquelas pessoas, né? E Jesus faz ali um grande milagre. Jesus faz ali um milagre extraordinário. Como é que você alimenta 15 mil pessoas, 10, 15 mil pessoas com 5 pães e apenas 2 peixes? Isso é um dos maiores sinais de que Jesus era filho de Deus. Mas aquela multidão ainda não tinha compreendido isso, né? E Jesus vai falar: a verdade é que vocês estão me procurando não pelos sinais milagrosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. O que tem acontecido no dia de hoje? Muitas pessoas têm procurado Jesus pela motivação errada. Ou seja, muitas pessoas têm procurado Jesus pela necessidade delas. Muitas pessoas têm procurado a Deus, têm congregado e ido à igreja atrás do que Jesus pode fazer na vida dela instantaneamente, não em caráter eterno, né? Hoje a maioria das pessoas estão desse modo, estão dessa maneira, estão desse jeito. Eles buscam Jesus pela motivação errada. Qual é a motivação?
hoje em dia. Aí eu terminei meu relacionamento, eu vou para a igreja. Eu estou desempregado, eu vou para a igreja, né? Eu estou doente, eu vou para a igreja. Minha vida está assim, eu vou para a igreja. Eles não estão indo para a igreja por causa de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz. E isso também é muito culpa das igrejas. Também, muito culpa das igrejas, né? As igrejas também fazem muitos certos tipos de campanha para chamar o pescador, para chamar o pecador, mas chamando o pecador por uma motivação errada. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma mulher que é macumbeira nata. A filha dela fica doente. Deus permite que a filha dela fique doente. E ela procura recursos de tudo quanto é maneira. Vai nos hospitais, não tem um recurso. Vai em outros lugares, não tem recursos. Procura os espíritos lá dela e não tem recurso. Por que não tem recurso? Porque foi Deus quem permitiu. E quando Deus permitiu e Deus põe a mão, ninguém pode tirar aquilo que Deus fez. E essa mulher, ela está passando na rua com a filha doente. E ela vê uma placa escrito culto de cura todas as quartas-feiras. Aquela mulher independente, independente de qualquer coisa, entendeu? Ela vai olhar para a filha dela, independente se ela é satânica, se ela é macumbeira, independente do que ela seja, ela vai fazer o seguinte: ela vai ir para aquela igreja. Mas qual o motivo dela ter ido para aquela igreja? Pela filha dela estar doente. Assim, é mais ou menos o que as pessoas aqui estavam procurando Jesus. Eles começaram a seguir Jesus pelo que Jesus podia fazer por eles. Ou seja, o que Jesus podia fazer terreno, o que Jesus podia fazer na terra. Mas quando Jesus fala o que ele tem para oferecer é de caráter eterno, essa multidão o deixa. Eles não queriam nada de caráter eterno. Eles queriam algo instantâneo, algo para agora. Eles queriam uma cura, eles queriam isso, eles queriam aquilo, eles queriam algo que Jesus pudesse oferecer naquele momento. E Jesus estava oferecendo para eles a vida eterna. E eles não tinham entendido isso. E assim também é a mesma mulher. Tem ali o culto de cura todas as quartas. Aquela mulher, independente do que ela serve, ela vai ir naquela igreja, porque o foco dela está onde? Na cura da filha dela. Independente de qualquer coisa, vai para aquela igreja para que a filha dela seja curada. Ou seja, ela buscou Jesus pela motivação errada, né? Ela não foi ali simplesmente pelo que Jesus fez, né? Da mesma forma que muita gente tem ido à igreja, procurando a igreja pelas suas necessidades, né? E às vezes Deus faz um milagre. Deus pode fazer um milagre. Aquela mulher procurou ali a igreja e Deus, pela sua misericórdia, o que ele tinha permitido na vida da filha daquela mulher, ele retira, aquela menina fica curada. Automaticamente, aquela mulher, ela, com o passar de um mês e meio, ela vai sair da igreja. Ela vai sair da igreja. Porque aqui, ó,
Deus mostrou sinais para a multidão. E nós somos semelhantes à multidão. E nós somos semelhantes à multidão. Jesus faz tanta coisa na nossa vida. E as pessoas até hoje não entenderam, entendeu? Que o maior milagre que Deus podia fazer na nossa vida foi ter dado o seu Filho para nos livrar do inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas até hoje não entenderam. O foco delas estão em outras coisas, estão em bênçãos. As pessoas têm congregado para buscar algo terreno. O foco delas está terreno. Gente, eu não estou falando aqui que Deus não faz milagre. Eu não estou falando aqui que você não pode buscar cura na igreja. Eu não estou falando isso. Entendeu? Mas a sua motivação é errada. Entendeu? Deus faz milagres, Deus cura, Deus faz bênçãos, entendeu? Mas a nossa motivação é errada. E quando nós procuramos a Deus pela motivação errada, a pessoa terminou um relacionamento, perdeu o emprego, vou buscar Deus. Fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. E nada de acontecer mudanças na vida dela. Né? O que vai acontecer com aquela pessoa? Ela simplesmente vai sair da igreja. Motivação errada. Motivação errada. E hoje a maioria das pregações tem aumentado o ego das pessoas. Eles têm usado iscas para chamar pessoas para a igreja. Né? Sem mostrar o verdadeiro sentido real de se congregar, de se servir a Deus, né? Jesus vai falar, não sou eu que estou falando, gente, entendeu? A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Estou falando alguma mentira? As pessoas estão buscando Jesus hoje porque estão enchendo a barriga. Estão ficando satisfeitos. Mas Jesus vai falar com eles: o pão que eu tenho para oferecer para vocês não é esse pão. O pão que eu tenho para oferecer para vocês é um pão de caráter eterno. E esse pão, vocês vão comer dele e vocês nunca mais terão fome. Ou seja, Jesus estava falando: ei, vocês comerem desse pão aqui, quando vocês for para o céu, entendeu? Lá vocês não vão ter fome, lá vocês não vão passar necessidade, entendeu? E aquela multidão falou assim: isso eu não quero. Eu não quero algo a longo prazo. Eu quero a curto prazo. Hoje as pessoas querem as coisas a curto prazo. As pessoas hoje estão tão ansiosas que elas querem coisas para amanhã. Elas oram a Deus hoje e quer que Deus faça um milagre amanhã. Ela exige que Deus faça. Né? E Deus às vezes vai fazer. Deus às vezes até vai dar. Mas vai dar para que essa pessoa venha aprender com aquilo. Não porque Deus fez aquilo porque era a vontade dele. Às vezes Deus vai permitir.
Você vai orar, você vai pedir a Deus tanto que Deus vai falar, você quer? Isso não é a hora certa para isso. Mas eu vou te dar. Nós temos que focar hoje, gente, em mostrar para as pessoas não a multiplicação dos pães. Não! Não é os milagres. Nós temos que mostrar para as pessoas o pão da vida. O pão eterno. Ei, meu irmão, você está vindo aqui para buscar o osso. Nós temos algo muito melhor para te oferecer. Nós temos o filé para te oferecer. E qual que é o filé? A vida eterna. Mas como eu faço para ter vida eterna? Jesus vai dar a resposta. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Jesus já tinha feito milagres de torta direita. E as pessoas não creram. Não creram. A maioria das pessoas que a gente vê na Bíblia ia atrás de Jesus por causa dos seus milagres. São poucas as pessoas que seguiram Jesus. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, eram muito mais apóstolos. Eram cerca de, se eu não me lembro, 100 e alguma coisa, apóstolos. Mas quando Jesus fala que aquele que quer me seguir terá que comer da minha carne e beber do meu sangue, só sobraram os 12. Os outros não queriam. Então, meus irmãos, é o pão da vida. É a água da vida que vai saciar a sede, a fome dessas pessoas. Seja a fome em geral, a sede em geral, porque quando Jesus fala aqui a fome, a sede, ele está falando num contexto geral, né? Ou seja, quando você buscar Jesus, quando você aceitar Jesus, quando você crê em Jesus Cristo, quando você se converter, você vai ver que não tem necessidade de você ficar buscando as outras coisas. Automaticamente as outras coisas vêm, elas vêm, né? As pregações hoje em dia são para aumentar o ego do pecador. E eu não estou aqui para aumentar o ego de ninguém. Entendeu? Se você está indo até Jesus por causa da multiplicação de pães, eu sinto muito te falar. Mas você, na primeira oportunidade que tiver, você vai abandonar a igreja. Se você está procurando Jesus pelas suas necessidades, na primeira oportunidade que você tiver, Deus vai te abandonar. Você vai abandonar Deus, você vai virar as costas para Deus. Na primeira oportunidade. Você quer ver um exemplo? Judas. Judas andou com Jesus, andou. Na primeira proposta que Judas teve, quer vender Jesus? Quero. Quanto, Judas? Nós pagamos 30 moedas. 30. Fechado, Judas? Fechado. Não teve nenhuma contraproposta. Judas disse, não, muito barato isso aí. Só vende por 200. Não. E muita gente, na primeira oportunidade, vai abandonar. Vai abandonar por quê?
porque estão atrás do pão que enche a pança, a barriga. Entendeu? Não o pão que liberta, não o pão que transforma. Quando Jesus nos completa, quando Jesus nos enche, quando a nova natureza de Cristo possui a nossa alma, nós enxergamos e vemos que a gente não tem necessidade em outras coisas. Nós temos Jesus e Jesus nos completa. O que acontecer no nosso percurso aqui na Terra, isso não vai nos abalar, isso não vai nos afetar, isso não vai nos mudar, porque a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. Nós comemos do pão e bebemos da água que Jesus tinha para oferecer. E aquilo saciou a nossa fome por completo. Aquilo saciou. Não teremos mais sede, ou seja, não vai haver necessidade da gente ficar indo na igreja para buscar a bênção. Deus transforma, abre a porta para mim, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus restaura isso, Deus restaura aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso daquilo. Campanha de libertação, não! Campanha de libertação, campanha de cura, que é isso? Campanha de cura, Deus vai curar quem Ele quer. Não o que você quer. Se fosse assim, cristãos não morriam doentes. Deus vai abençoar quem Ele quer. Não quem você acha que você quer. Motivações erradas. Vou para a igreja porque a situação está difícil. Eu vou para a igreja porque, oh meu Deus, nossa, eu briguei com meu marido. Oh meu Deus, eu vou para a igreja. Motivação errada. Motivação errada. Oh meu Deus, eu vou para a igreja porque me mandaram embora. Nossa, motivação errada. Meu irmão, entenda. Pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus Cristo, se você não comer do pão da vida e beber dessa água, você vai congregar 50 anos e vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus na sua vida, se você não buscar Jesus pelo que Ele fez na cruz, pela morte substitutiva dele, pela aliança feita na cruz do Calvário, pela expiação feita naquela cruz, não adianta. Deus, pela misericórdia dele, você pode congregar, ele pode te dar bênçãos. Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome. Fiz milagre em teu nome, Jesus. Fiz de torta à direita. Apartai-vos de mim, vós que praticastes as iniquidades. Você fez tudo isso aí? Eu permiti. Eu te usei para fazer esses milagres aí. Eu te usei para fazer essas coisas aí. Cuidado. Deus vai cobrar de você no dia do juízo final. Que tipo de pão você tem oferecido? Que tipo de água você tem oferecido, pregador? Que tipo de pão você tem oferecido, pregador? E Deus vai cobrar você, que tem ido na igreja, pelo pão que você tem buscado, pela água que você tem procurado para beber. Se essa água não for Cristo,
Eu sinto muito te falar. Você não vai subir. Quem é você para falar? Quem sou eu? Tá aqui, ó. Eu não tô falando nada de mim, não. Como eu disse, eu tô aqui para pregar a palavra. Seguir Jesus é abnegação, é porta estreita, é arrependimento. Ah, uma pessoa foi para a igreja por causa que o namorado deixou, mas ela se converteu. Pode acontecer. Sim. Entre 1000 você vai tirar uma pessoa. Querem ver um exemplo? Eu posso pesquisar aqui, no meu celular aqui agora. Quantos desviados tem no Brasil? 46 milhões de desviados. O que você acha? Procuraram um alimento para encher a barriga. Meus irmãos, eu não estou aqui para falar do alimento que enche a barriga. Eu estou aqui para falar do alimento que vai encher a tua alma. Do alimento que vai te mudar, que vai te transformar. Basta você crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. Crê. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Tem uma ordem. Crer e ser batizado. Jesus já colocou na ordem, crer e ser batizado. A importância está no crer. O batismo é só uma confirmação de que você creu. Ah, eu sou batizado, não sei o quê, mas talvez não creu, é verdade. A importância está no crer. Amém? Meus irmãos, a conclusão dessa palavra. Vamos deixar de buscar a Deus por motivações erradas. Vamos deixar de buscar a Deus por coisas terrenas, por aquilo que Deus pode fazer por nós aqui na terra. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Uma maneira que não se explica. De tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, se você tem buscado a Deus pela motivação errada, eu te aconselho a comer do pão da vida eterna. Meu irmão, se você ainda não conheceu Jesus, não entregou a sua vida a Jesus, eu te aconselho a entregar a sua vida a Jesus. Jesus está de braços abertos. O altar de Deus está aberto. Deus está sempre preparado para te receber. Deus quer salvar você, meu irmão. Lá em Salmo vai dizer, Deus vai falar, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Portanto, que ele se arrependa dos seus pecados. Deus quer apenas seu arrependimento. E que você creia que Ele é o Filho de Deus.
E que somente Ele pode te dar a vida eterna. O principal Jesus já fez por nós. Bebeu do cálice da ira de Deus, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Morreu para levar os nossos pecados e ressuscitou para nos levar ao céu. E a única coisa que você precisa, meu irmão, é crer que Jesus é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Se você não entregou sua vida a Jesus, eu te aconselho a entregar. Se você está afastado dos caminhos de Deus, se você foi como um filho pródigo que abandonou os caminhos, faça como o filho pródigo. Caia em si. O filho pródigo caiu em si quando ele viu que ele estava comendo com porcos. Talvez você esteja comendo com porcos. Caia em si, recobre a consciência. Volte para a casa do Pai. E para você que está como o irmão do filho pródigo, não saiu de casa, vive lá, na casa do Pai, mas vive chateado, aborrecido, porque o irmão do filho pródigo ficou aborrecido. Ele era aborrecido o tempo inteiro por causa do seu irmão. Parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida. Então, se você também está como o irmão do filho pródigo, você está perdido dentro da igreja. Deus quer ter um encontro com vocês. Deus quer salvar vocês. Deus quer livrar vocês da ira vindoura que está por vir. Nós só temos dois caminhos, meus irmãos. Nós só temos dois caminhos: céu ou inferno. Não existe outro caminho. Meus irmãos, está na hora de abrirmos os olhos espirituais. Está na hora de a gente ver que esse mundo já está perdido. Que esse mundo não tem nada para nos oferecer. E vamos buscar a Deus pela motivação certa. Qual que é a motivação certa? Pelo que Jesus fez na cruz por nada. Jesus já fez o que tinha que fazer. E foi morrer na cruz por nós. O resto, se ele fizer, bem, se não fizer, amém. Eu estou pouco me importando. Eu estou me importando em encontrar com Jesus no céu. Coloque isso na sua mente. Isso aqui tudo vai passar. Isso aqui vai ser só sofrimento. Mas Deus está nos dando a oportunidade de viver no céu, ao lado da presença dele, por toda a eternidade. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá angústia, tristeza. Você não necessitará ir atrás de Deus, ir atrás de Deus.
para buscar do pão que enche a barriga. Meus irmãos, Jesus é o único caminho da sua vida. Entregue sua vida ao Senhor de todo o coração. Não porque Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele já fez. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus seja louvado. Espero que vocês todos tenham entendido a palavra. Vou deixar mais uma palavra aqui para a sua meditação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso fecha toda a pregação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus seja louvado pela graça derramada aqui hoje, pela tua misericórdia. Seria de mim se não fosse a graça e a misericórdia, o amor de Deus para com a minha vida. Seria de mim se não fosse o Espírito Santo agir através da minha vida. Não seria nada. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, a Ti a honra, a glória e o louvor. Pai, Tu que és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, Tu conheces cada pensamento, Tu conheces cada coração, Tu que és onipresente, Tu que sabes onde cada pessoa está, em cada instante, em cada momento. Pai, o Senhor sabe a situação de cada pessoa, aqueles que têm buscado a Ti, Pai, por necessidades mundanas, necessidades passageiras, coisas momentâneas, elas ainda não entenderam, Pai, que o que o Senhor tem para oferecer é muito maior, meu Deus. Oh, grandioso Deus de Israel, que o Senhor venha visitar o coração de cada pessoa, que o Senhor venha visitar o coração de cada pessoa nesta manhã, trazendo uma reflexão na sua vida, trazendo um arrependimento, um quebrantamento, Pai. Trazendo a revelação da Tua palavra no coração. Que essa pregação venha entrar no coração deles, Pai, com espada de 2 gumes que corta até o mais íntimo da alma, Pai. Que eles venham entender, Pai, que o verdadeiro significado de buscar o Senhor não está no pão que enche a barriga, mas sim no pão que sacia a nossa alma, o pão que nos completa, que é o Senhor Jesus, Pai. Pai, se o Teu Filho não nos completar, Pai, nada nesse mundo poderá nos completar, Senhor. Se nós não formos cheios do Teu Filho, Pai, nós podemos procurar, Pai, 1 milhão de pães, 1 milhão de águas para beber. Nós sempre ficaremos com fome e com sede. Pai, quebranta-os, transforma-os, Pai, e eles serão transformados. Salva-os, Senhor, e eles serão salvos. Oh Deus, receba para Ti a honra, a glória, Pai. Pai,
nos conformem à imagem do Teu Filho. E que nós venhamos buscar sempre no Teu Filho as nossas necessidades espirituais, não as necessidades mundanas. Isso aqui, Pai, esse mundo já está perdido. E a tendência é só piorar, Pai. E as pessoas precisam enxergar isso. Abra os olhos espirituais, Pai, das pessoas. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, a vida de cada pessoa nas Tuas mãos. Que essa palavra, pelo poder do Espírito Santo, venha trazer uma transformação, uma mudança, uma metanoia na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um grande abraço a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre vocês. Que Deus venha abençoar o domingo de cada um. Que Deus venha derramar bênçãos. Mas o principal, que Ele venha salvar a sua alma. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus. E até a próxima pregação. Vem muitas por aí. Para a honra e glória do Senhor. Vamos fazer lives ao vivo também, para que as pessoas possam dar suas opiniões. Amém? Deus seja louvado. Um grande abraço. Que a paz e a graça encha o coração de vocês nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.